Noites em claro, né? Ficar olhando para o teto. Se essa cena sua familiar, essa análise pode ajudar. A gente vai mergulhar fundo no universo da insônia, que, olha, é bem mais do que só não conseguir dormir. O objetivo aqui é entender e descobrir caminhos para ter noites de paz de novo. Ficar rolando de um lado para o outro na cama, ver as horas passando no relógio. Quem nunca, né? É uma experiência que quase todo mundo já teve. Mas e quando isso para de ser uma vez ou outra e vira regra? Aí sim, é hora de parar e tentar entender o que está acontecendo de verdade. Então, vamos lá. O que é insônia, afinal? A definição oficial vai além da dificuldade em pegar no sono. Insônia também é acordar várias vezes no meio da noite. Ou então acordar de manhã com aquela sensação de cansaço, sabe? Como se a noite de sono nem tivesse acontecido. O ponto central aqui é a qualidade do descanso, e não só a quantidade de horas. É bom tirar da cabeça aquela ideia de que existe um número mágico de horas de sono. Sabe, tem que dormir 8 horas. A maioria dos adultos fica bem com algo entre 6 e 8 horas, mas isso é super individual e vai mudando com a idade. O que mede mesmo se o sono foi bom não é o relógio, mas como a pessoa se sente durante o dia, com energia, com disposição. E olha só, nem toda insônia é igual. Tem aquela de curto prazo, sabe, que dura uns dias, às vezes semanas, geralmente por causa de um estresse específico e que costuma ir embora sozinha. Agora, quando o problema se arrasta por mais de um mês e começa a atrapalhar o humor, o trabalho, aí a gente está falando da insônia persistente. E essa sim pede mais atenção. Tá, e qual o caminho para melhorar isso? A resposta começa com um conceito que é fundamental, a tal da higiene do sono. E não é nada complicado. É basicamente um conjunto de hábitos, de pequenas práticas no dia a dia, que, quando somadas, criam o cenário perfeito para o sono vir de forma natural. E aqui vem uma coisa importantíssima. A preparação para uma boa noite de sono começa na hora que a gente acorda. Manter um horário fixo para dormir e acordar até no fim de semana ajuda a regular o nosso relógio biológico. Fazer exercício durante o dia é ótimo, mas é bom evitar aquela atividade super intensa perto da hora de dormir. E aquele cafezinho depois do almoço? Pois é, ele pode ser o grande vilão que sabota o sono horas depois. E conforme a noite vai chegando, os cuidados aumentam. Álcool e cigarro, por exemplo, parecem que relaxam, mas são falsos amigos. Uma dica poderosa é tentar resolver as preocupações antes de deitar. Quem sabe até anotar no papel o que está na cabeça. E o mais crucial na nossa era digital, a luz azul dos celulares e outras telas funciona como um alerta para o cérebro, atrapalhando a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. A palavra de ordem é desconectar. E o quarto? Ele precisa ser um santuário, um lugar só para descansar. Isso quer dizer um ambiente escuro, silencioso e com uma temperatura gostosa, mais para fria. Mas a parte psicológica também conta muito. A cama é para dormir. Levar trabalho ou ter discussões na cama cria uma associação errada, de estresse, que atrapalha o relaxamento bem na hora que ele é mais necessário. Mas e se mesmo com todas essas dicas, o sono não vem? Existe uma técnica que ajuda muito, a regra dos 20 minutos. Se em 20 minutos na cama o sono não apareceu, levante-se. Vá para outro cômodo, faça algo calmo, como ler um livro que não seja muito agitado. O objetivo é quebrar aquele ciclo de ansiedade e só voltar para a cama quando o sono realmente chegar. Naquela pressa para resolver o problema, é muito comum que as pessoas busquem atalhos. Só que algumas dessas soluções rápidas, na verdade, são verdadeiras armadilhas que podem piorar a insônia a longo prazo. Vamos dar uma olhada nas mais comuns. O álcool é um exemplo clássico. Aquela bebida para relaxar pode até dar uma sonolência no começo, mas o efeito engana. Conforme o corpo vai processando o álcool, ele bagunça toda a estrutura do sono, fazendo a pessoa acordar mais na segunda metade da noite. O resultado? Um sono picado e a sensação de não ter descansado nada. Isso nos leva, claro, à questão dos remédios. Eles parecem ser o caminho mais curto, a solução mais óbvia, né? Mas o uso desses medicamentos tem riscos importantes que todo mundo deveria conhecer. Na verdade, são pelo menos 5 grandes pontos de atenção. Vamos detalhar agora, um por um, esses 5 principais riscos. É fundamental entender por que é preciso ter tanta cautela quando o assunto é remédio para dormir. Primeiro, o risco de dependência. O corpo se acostuma e aí só funciona com remédio. Segundo, os efeitos colaterais, que podem ir de tontura e quedas até dor de cabeça. Terceiro, a qualidade do sono. Um sono induzido por remédio nem sempre é um sono que repara de verdade. Quarto, e isso é muito sério, o efeito rebote. Quando se para de tomar, a insônia pode voltar com tudo, às vezes pior do que era antes. E por último,
o risco de interações com outros remédios, que pode ser perigoso. Mudar os hábitos é o primeiro passo e a base de tudo, mas às vezes não é o suficiente. Então, como saber a hora em que a insônia deixa de ser só um problema de rotina e passa a ser uma questão de saúde que precisa de um olhar profissional? A regra geral é bem clara. Se depois de um mês tentando aplicar a higiene do sono de forma consistente não houver melhora, é o sinal de que é hora de procurar ajuda. Ficar adiando essa busca por um profissional pode fazer com que o problema se torne crônico. Existem também alguns sinais de alerta no dia a dia que não dá para ignorar. Muita sonolência durante o dia a ponto de atrapalhar o trabalho, irritação constante, ansiedade lá em cima, dores de cabeça que não passam. Tudo isso são sinais de que a insônia está cobrando um preço alto e que a ajuda de um profissional é necessária. E aqui a gente chega num ponto-chave. Muitas vezes a insônia não é a doença em si, mas um sintoma. Ela pode ser um reflexo de outras coisas, como ansiedade ou depressão. E nesses casos, tratar só o sono não adianta. É preciso tratar a causa. É cuidando da raiz do problema que as noites de paz voltam de verdade. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A jornada para ter um sono melhor não precisa ser uma revolução de um dia para o outro. A pergunta é: qual o menor passo, a coisinha mais simples que pode ser feita, ainda hoje, para ter uma noite um pouco melhor? Pode ser desligar o celular 10 minutos mais cedo ou trocar o café da tarde por um chá. Às vezes, esse pequeno passo já é o começo de uma grande mudança.